Bom dia, amados amigos, irmãos aqui presentes e aqueles que estão em diferentes lugares, países, e as congregações e aos ministros. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Que nos abra o entendimento e as Escrituras para entendermos no dia de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta ocasião, leiamos em São Lucas, no capítulo 21. A partir do versículo 25, e a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 25 ao 36, nos diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. E então verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Na verdade, vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e que nos permita entendê-la. Para esta ocasião, o nosso tema é: o verão está perto. Queiram assentar-se. Tenham a bondade. O Senhor Jesus Cristo nos disse que quando víssemos estes sinais,
estas condições aqui na terra, levantai vossas cabeças. Ele disse, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, o que está próximo? A nossa redenção. Que, para os crentes em Cristo que morreram fisicamente, será a ressurreição deles em corpos eternos e glorificados. E para os crentes em Cristo que estiverem vivos, a sua transformação dos corpos, a transformação dos seus corpos, para serem eternos fisicamente e jovens para toda a eternidade, com corpos glorificados semelhantes ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem, o qual está tão jovem como quando ele subiu ao céu. Isso é a redenção do corpo, da qual São Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 8. A partir do versículo 14, e nos assinala assim, nos versículos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação gime a una e aún está com dolor de parto hasta agora. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A adoção é a redenção do corpo para os vivos na sua transformação desses corpos mortais a corpos imortais e glorificados. E para os que morreram, a ressurreição deles em corpos glorificados. Isto é a redenção da qual São Paulo também nos falou, no capítulo 4, versículo 30, onde ele nos disse: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia da transformação dos nossos corpos, para termos corpos glorificados e eternos, e para a ressurreição daqueles crentes em Cristo que morreram ao longo da dispensação da graça. Porque todos os crentes em Cristo têm a promessa de que ressuscitará os crentes nele que morreram fisicamente no último dia. Disso é que se trata o capítulo 6 de São João, a partir do versículo 37 em diante, até o 40, onde nos diz: 37 diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei
no último dia. Promesa hecha por Cristo, Esta é a promessa feita por Cristo, tenga vida eterna y Él lo resucitará. que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna e que ele o ressuscitará no último dia. El día A ressurreição está estabelecida para o último dia. delante del Señor es como milagro. E um dia diante do Senhor é como 1000 anos, Dice, e 1000 anos segundo de Pedro, como um capítulo dia, 3, verso 8, conforme nos diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. por consiguiente, el E, día consequentemente, delante de Dios es el o último dia diante de Deus de Adán hacia é o 7º milênio, contando desde Adão até hoje, su reino, onde Cristo estabelecerá o seu reino, el reino restaurará y trono o reino de David, e o trono cual el de Mesías Davi, príncipe es heredero, aos quais o Messias príncipe é herdeiro. que es Tudo isso é para o último delante dia, de Dios, que diante de Deus milenio é o milênio del reino para el Mesías. do reino para o Messias. La promesa entonces es la resurrección de los muertos en Cristo, Então, a promessa el día postrero, el día é a ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia. milenio o séptimo milenio, O dia diante de Deus, que é o 7º milênio, contando desde Adão até hoje. los que estén vivos, E a transformação para os crentes que estiverem vivos, llevados con Cristo, para em seguida serem levados com Cristo no arrebatamento da igreja, cena de las bodas del Cordero, até a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Ou seja, na 7ª dimensão, la dimensión de Dios. na dimensão de Deus. Hay grandes promesas Há grandes promessas para os crentes em Cristo, para os crentes em Cristo, para serem cumpridas no último dia, que es el séptimo milenio, donde el Mesías que é o 7º milênio, establecerá su reino, onde o Messias, príncipe, estabelecerá o seu reino, la restauración del reino o de que David será a restauração y el do reino de Davi e do trono de Davi, que estará. os quais estarão em Jerusalém. Será que el Mesías de príncipe gobernará E de Jerusalém sobre Israel y sobre todas. é que o Messias príncipe governará sobre Israel e sobre todas as nações. Jerusalén vendrá a ser Portanto, Jerusalém tal, será a capital desse reino consiguiente, e, consequentemente, a capital del mundo do mundo. y todo el territorio de E todo o território de Israel será distrito federal o Distrito Federal del Mesías. do reino do Messias. Tan sencillo como eso. Tão simples assim. Por eso, Cristo Por dice isso, que cuando veamos Cristo disse, acontecer todas esas cosas que él dijo por isso, que estarían sucediendo, Cristo disse que quando víssemos acontecer todas essas coisas que ele diz que estariam sucedendo no tempo final, disse para levantarmos as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima, a nossa adoção, a nossa glorificação, a nossa transformação. E disse que o reino de Deus estaria próximo quando estivéssemos vendo todos esses sinais, que ele disse que seriam vistos no tempo final. en el día postrero. No último dia. Hemos estado viendo todas estas señales, Nós estivemos vendo todos esses sinais profecía, que lemos nesta profecia de Cristo capítulo 20, em São Lucas capítulo 21, la cual también se encuentra en San Mateo, capítulo profecia 24, também que se encontra em São Mateus capítulo 24, a partir do versículo 25. también está la E também há a promessa de que o Filho do Homem aparecerá, se manifestará. y esa será la señal más grande E esse será o maior sinal que la humanidad que a humanidade estará viendo estará vendo
no tempo final. Porque como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso está em São Mateus, capítulo 24, no versículo 27. E a partir do versículo 29, disse: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos do Filho do Homem que são enviados são as duas oliveiras, são os ministérios de Moisés e Elias se repetindo, os quais chamarão e ajuntarão 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, que serão os escolhidos dentre o povo hebreu para o último dia. Assim como no tempo do profeta Elias houve 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, para este tempo final, para o tempo dos ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras, haverá um número de 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Esses são os escolhidos que serão chamados e ajuntados pelos anjos do Filho do Homem, pelos dois ungidos, Moisés e Elias, que são os ministérios que correspondem para os judeus no último dia. Cristo disse que os céus e a terra passariam, mas suas palavras não passariam, porque elas terão o seu fiel cumprimento no tempo final. E também em São Mateus, capítulo 24, versículos 32 ao 34, ele disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que quer dizer é que Cristo foi claro ao dizer as coisas que estariam acontecendo no tempo final, quando os anjos do Filho do Homem, as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias serão enviados para chamar e ajuntar 144 mil hebreus, os quais também aparecem no capítulo 7 do Apocalipse, do versículo 1 ao 17. E aparecem também no capítulo 14 do Apocalipse, do versículo 1 em diante. Ou seja, para este tempo final, há grandes promessas, não somente para a igreja gentia, mas também para os judeus. Este é um tempo que tem grandes promessas, contendo grandes bênçãos. Aos se cumprirem essas promessas bíblicas correspondentes ao último dia.
estivemos vendo que estes sinais estiveram se cumprindo. A figueira é um grande sinal que esteve se cumprindo desde 1948, quando foi lida a Carta da Independência por Davi Ben-Gurion, que se tornou o primeiro-ministro de Israel. E até o nosso tempo, Israel permaneceu, desde 1948, e desde que se constituiu como uma nação livre e soberana, tem permanecido como uma nação livre e soberana. Isso é a figueira que reverdeceu. E é um dos sinais que se veria entre as nações. Uma nação surgindo, uma nação sendo criada, constituída como uma nação livre e soberana. E as demais árvores, que também são as demais nações, vimos que estiveram sendo constituídas como nações livres também. Todos estes sinais indicam que o verão, que é o tempo da colheita, e que é o tempo para a vinda do reino de Deus, está próximo. Também vemos em São Mateus, no capítulo 13, a parábola do trigo e do joio, onde Cristo nos diz capítulo 13 de São Mateus, versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da colheita direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Aqui nesta parábola, o Senhor Jesus Cristo indica que os anjos são os que ele envia e são ceifeiros enviados para o tempo final. E vejam, na explicação que ele deu aqui, dessas parábolas do trigo e do joio, nesse mesmo capítulo 13, a partir do versículo 36 em diante, diz: então, despedida a multidão, Jesus foi para casa, e chegando-se ao pé dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo lhes disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o joio são os filhos do maligno, ou seja, há filhos de Deus e filhos do mal, do inimigo de Deus, chamado Diabo ou Satanás.
el enemigo que la sembró O inimigo que o semeou é o diabo. Semeou o quê? O joio. la ciega E a ceifa fin del siglo. é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Esos son los dos olivos. Estes são as duas oliveiras. Zacarías capítulo 4, De Zacarias capítulo 4, versículo y también 11 Apocalipsis até o capítulo 14, 11, versos e também no Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 14. de manera que como se arranca Assim la como o cizaña joio é y colhido se quema en el fuego, e queimado no así será fogo, el fin. assim será na consumação deste mundo. Hombre a sus ángeles, O Filho do Homem enviará os seus de anjos, su reino, e eles colherão do todos seu los que reino sirven de tropiezo, tudo o que causa y a los que escândalo hacen iniquidad, e os que cometem y los que iniquidade, horno de fuego. e os lançará na fornalha de fogo, El lloro y el crujir de dientes. e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Para oír, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. aquí podemos ver Nós podemos ver aqui lo que estará pasando. o que estará se passando neste tempo final. La iglesia, A igreja, cristianismo está o compuesto cristianismo está composto por trigo y cizaña, pelo trigo e pelo joio, por hijos de Dios, pelos filhos de Deus e pelos filhos do mal. aún en los días de Jesús, Mesmo lá nos dias de Jesus, su iglesia que estaba con él, a sua igreja que estava com ele, en los apóstoles, representada nos apóstolos, vejam bem, entre ellos que estaba entre Judas eles Iscariote también. estava Judas Iscariotes também. O sea que es Ou seja, así como tenía que suceder allá y es así assim era como tinha que suceder lá. durante E assim é como tem que suceder la dispensación. durante a dispensação da graça. Y nadie puede evitar Ninguém poderá evitar lo que se cumpra profetizado por Dios o que está profetizado por Deus, profetas por meio dos seus diferentes por profetas Jesucristo, e através do Senhor Jesus Cristo, de todos o los profeta profetas. de todos os profetas. Ahora, para el día postrero habrá E una para o señal último grande dia haverá um grande sinal de também. Israel Além de Israel, higuera, da figueira, estará también la señal também estará o sinal del hombre que son dos anjos do Filho do Homem, misterios de Moisés, que são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo para chamar e ajuntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Recuerden que la señal más grande sobre Recordem que o maior sinal sobre o planeta Terra é um profeta. y tenemos la promesa E nós temos a de promessa los ministerios dos del ministérios profeta Elías y del profeta do profeta Elias e do profeta Moisés, se repetindo no último dia, para chamar e ajuntar os escolhidos do povo hebreu. Ellos también tienen que ver E eles também terão a ver la cosecha del trigo, com a colheita do trigo, el trigo para que coloque o trigo no celeiro, en el reino no reino de de Deus, Dios, el reino de Cristo. no reino de Cristo. Por eso, cuando estemos viendo Por isso, estas señales cumpliendo quando entre las naciones, estivermos vendo estes sinais se cumprindo entre as nações e também no meio do cristianismo, e também com o povo hebreu, dice levantad Cristo nos disse: levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção, adopción, ou seja, formación de nuestros cuerpos a nossa adoção, a transformação dos nossos corpos e o nosso arrebatamento ao céu para estarmos
na ceia das bodas do Cordeiro estará o quê? Próximas. Por isso temos de estar com os nossos olhos espirituais bem abertos, vendo que está prometido que acontecerá, e vendo as coisas que estão acontecendo neste planeta Terra, para identificarmos as coisas que sucedem aqui na Terra com o que já está profetizado por Deus, através dos seus profetas e através do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos mensageiros de Deus. Com o conhecimento que nós temos daquilo que já foi profetizado e com o conhecimento que temos através das notícias, das coisas que estão sucedendo, nós podemos dizer: o verão está próximo. O verão, o tempo de verão, também é tempo de colheita. E foi no tempo da colheita, da ceifa, que Josué entrou e cruzou o Jordão. O Jordão se abriu, como também no tempo de Moisés o Mar Vermelho se abriu. E no tempo de Josué o Jordão se abriu. E ambos representam a morte. E sair representa a ressurreição. E passar a seco, isso também nos mostra que haverá pessoas que não verão a morte, mas elas passarão à terra prometida, passarão a terra prometida do corpo novo e glorificado, e também a terra prometida do milênio, do reino do Messias. E ainda, elas irão à ceia das bodas do Cordeiro sem ver a morte. E foi no tempo da colheita que Josué passou com o povo o Jordão em seco. Ele passou até Jericó, que era o povo, era a cidade que estava do outro lado do Jordão, onde o povo estava com Josué do outro lado na terra prometida. Portanto, Josué representa o Espírito Santo na sua manifestação final, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. Como já vimos, Josué é Cristo o Messias no último dia, o Filho do Homem na sua manifestação final. O reino de Deus está perto. O verão está perto. Portanto, se o verão está próximo, então a colheita é realizada pelas duas oliveiras, os anjos do Filho do Homem, conforme a parábola do trigo e do joio. E conforme as palavras de Cristo em São Mateus, no capítulo 16, nos versículos 27 ao 28, onde ele disse:
Porque o Filho do Homem siempre virá na glória do seu Pai com seus habla la anjos. Escritura de la venida del Hijo del Hombre. Viram? Sempre que a Escritura nos fala da vinda do Filho do Homem, temos de entender que vem com seus anjos, ou seja, Esos ministerios de los que esses ministérios das duas oliveiras presentes estarão presentes no último dia. y entonces pagará cada uno conforme E então recompensará cada um conforme as suas obras. de cierto os digo Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem en su reino. no seu reino. Y luego en el capítulo 17 E depois, no capítulo 17 de São Mateus, Cristo levou Pedro, Tiago e João a um monte alto y se transfiguró delante de e ellos transfigurou-se diante deles. aparecieron E eis que apareceram al Señor, a cada lado do Senhor Moisés e Elias, porque eso es porque la visión isso foi anticipada a visão antecipada do que la venida del Hijo del Hombre. será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ángeles allí Os seus anjos lá son Moisés y Elías eram Moisés e Elias, a cada lado. um a cada lado. Por eso es que E foi por isso tu madre que Tiago, João e sua mãe desejavam no del Mesías que no reino do Messias, no reino de Cristo, los colocara cada uno de ellos uno a la que derecha Cristo y os otro a la izquierda. colocasse a cada um à direita e outro à esquerda. Y el otro fuera Elías. O que quer dizer? Que um deles fosse Moisés e o outro fosse Elias. En una ocasión, Por esta razão é que também, noutra ocasião, quando Samaria não quiseram receber Cristo com seus discípulos, Tiago e João perguntaram a Jesus: Senhor, mandemos a descender queres que mandemos descer fogo do céu, como Elias fez? Viram? esos ministerios de Moisés y Elías, Porque esses ministérios de Moisés e Elias cómo sabem hacer eso. como fazer isso. O sea, que ellos estaban Ou seja, buscando eles estavam buscando serem ángeles del Hijo del Hombre os anjos do Filho do Homem, que serían enviados para llevar a cabo que seriam enviados para realizarem a colheita en el tiempo final, no tempo en el final, postrero. no último dia. Todo esto está Tudo isso ligado al sexto sello. está ligado ao El sexto sello selo. son los olivos, Moisés O y sexto selo são as duas oliveiras, Moisés e Elías. El Elias. séptimo sello es E o sétimo selo en su venida. é Cristo na El sua ángel que vinda, desciende del cielo. o anjo forte que desce do céu. Y este es un misterio muy grande Este é um mistério muito grande. del séptimo sello. Esse é o mistério do sétimo selo, de la o segunda mistério Cristo viniendo a su da iglesia. segunda vinda de Cristo vindo à sua Y igreja. con- E ele vem com os seus anjos. Por eso es que del cristianismo É por isso que saldrá do cristianismo Moisés, Elías, de sairão os ministérios de Moisés e Elias para os judeus. sencillo como eso. Tão simples assim. El verano está cerca. O verão está perto. Hasta aquí podemos hablar para no abrir Podemos falar até aqui, el séptimo sello. para que não se abra ainda o sétimo selo. El sexto sello son los dos olivos y el séptimo O sello sexto selo são as duas oliveiras. E o sétimo selo é Cristo na sua vinda. el sexto sello para los judíos y el séptimo O sello para sexto los selo é para os judeus. O sétimo selo é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo, bodas. a ceia das bodas do Cordeiro. Por lo tanto, levantemos nuestras Portanto, cabezas al cielo, levantemos as nossas cabeças ao céu, porque a nossa redenção está próxima.
Esse é o tempo mais importante pelo qual a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem passado. É o tempo em que, estando vivos, os crentes em Cristo receberão a fé para serem transformados, sem verem morte, serem transformados, obterem corpos eternos e imortais glorificados. Isso é ante a trombeta final, ou seja, a mensagem final de Deus, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final, que está prometida na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, onde o apóstolo São Paulo, um conhecedor desses mistérios divinos, nos disse: versículo 51 em diante. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É uma promessa que será cumprida tanto para os crentes em Cristo que morreram e serão ressuscitados em corpos eternos e glorificados e jovens, e para os que estiverem vivos no último dia, para os crentes em Cristo, aos quais a promessa é de que serão transformados e que terão corpos imortais e glorificados, jovens, como é o corpo glorificado que Jesus Cristo tem, o nosso Salvador. É importante sabermos que os crentes em Cristo, que serão glorificados e transformados, estarão ouvindo essa grande voz de trombeta no último dia, a voz de Cristo falando à sua igreja, no tempo final. E os mortos em Cristo também estarão escutando, porque eles escutam, eles podem olhar para cá, verem e ouvir o que estará se pregando. Portanto, estejamos preparados, porque algo grande está por acontecer neste tempo final. A grande voz de trombeta, ou trombeta final, estará dando um som certo, um som verdadeiro, uma mensagem verdadeira para o povo de Deus, que receberá a fé para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 a 21, São Paulo nos disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, nos fala também que haverá uma transformação dos nossos corpos físicos mortais para corpos imortais, corpos glorificados. E na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, São Paulo nos diz, a partir do versículo 14 em diante, porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E neste tempo em que vivemos, onde há tantos problemas em todos os campos da sociedade humana, estas são palavras que nos animam para vivermos, para lutarmos, para trabalharmos e trabalharmos na obra do Senhor, fazendo o trabalho que nos corresponde e que está profetizado que a sua igreja fará neste tempo final. E ela poderá dizer como Cristo dizia: o que agrada o Pai é o que eu faço. Eu faço a vontade do meu Pai. Como o Pai me mostra, assim eu faço. Assim eu atuo. E meu Pai atua e eu atuo. Meu Pai atua e eu atuo. Essa era a palavra de Cristo, mostrando que o que ele fazia, não o fazia por si mesmo. Não era ele que atuava conforme a sua própria vontade, senão conforme a vontade do Pai. E a sua igreja atua conforme a vontade do nosso amado Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa e de era em era. E hoje segue da mesma maneira a sua igreja atuando na vontade do Senhor Jesus Cristo, fazendo aquilo que Cristo diz que a sua igreja faria neste tempo final. E isso seria Cristo atuando através da sua igreja. Assim como Deus o Pai atuou através de Cristo, fazendo aquelas obras, ele dizia: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. E agora a igreja pode dizer: Jesus Cristo em Espírito Santo que habita em nós, ele faz as obras. As faz através dos membros da sua igreja. Tão simples assim. Vimos os sinais. Vimos também a sua igreja neste tempo final, em pé, na era em que nos correspondeu viver, pelo qual nós podemos dizer: o verão, o reino de Deus e a colheita estão próximos. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não aceitou Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos. Nós estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, você seja batizada na água no seu nome, Cristo te batize com o Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em você.
no han recibido a Cristo todavía y lo reciben en esta ocasión como su único. Podem passar até aqui na frente, vocês que ainda não receberam Cristo, e os que o recebam nesta ocasião como seu único e suficiente Salvador. E nas demais nações também, podem chegar até aí na frente para que possam ficar incluídos na oração que estaremos fazendo por todos que estão recebendo a Cristo como seu Salvador nas diferentes nações. Aguardaremos alguns minutos enquanto passam à frente nas diferentes nações. E mesmo aqui, os que recebam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Lembrem-se de que quando entre o último no corpo místico de Cristo, quando nasça de novo no reino de Cristo, até este último, então Cristo completará a sua obra de intercessão no céu como sumo sacerdote, sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade da mão direita de Deus, o qual é o título de propriedade dos céus e da terra, a escritura da vida eterna, o título ou escritura de propriedade, onde estão os nomes daqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde estão os nomes de todos os escolhidos de Deus, que receberiam Cristo como seu único e suficiente Salvador, formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa e de era em era. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, tanto aqui como em outros países. Com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas essas pessoas que aqui e em outras nações estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, todos os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconheço que eu sou um pecador e que necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti. E eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpe de todo pecado com Teu sangue. Que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome. E que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos vocês que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião me perguntarão: quando podem me batizar? Porque eu ouvi a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasceu na minha alma e eu o recebi como meu Salvador. Quando podem me batizar? E porquanto vocês creram em Cristo como Salvador, vocês podem ser batizados nos próximos momentos. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês.
O batismo na água quita los pecados. não tira pecados. Cristo es el que nos O limpia, sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. pero el bautismo en agua Mas o batismo na água es tipológico é simbólico. y nos identificamos con Cristo en su muerte E nós nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. es un mandamiento de Cristo É um mandamento de Cristo, que dice o qual disse: el que creyere aquele que y crer bautizado e for batizado será salvo, será salvo, el que no creyere mas aquele que não crer será condenado. Tão simples assim. Marcos capítulo São Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 e 16. Portanto, bien, pueden ser Portanto, bautizados, vocês podem ser batizados, conscientes, conscientes significado, do significado bautismo en agua, do batismo na água, tipológico, que é cual simbólico nos e no qual nós nos identificamos com Cristo, su muerte, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. cuando él estaba muriendo Quando ele estava morrendo, y cuando fue sepultado, quando foi sepultado e quando ressuscitou, nós estávamos com ele e nele, así como cuando assim como el Padre terrenal suyo quando o seu pai terreno nasceu, nació, cuando gateaba, quando ele engatinhava, cuando empezó a caminar, quando começou a andar, cuando ya comía, quando já comia, cuando ya corría, jugaba, quando corria, cuando brincava, iba a la escuela, e quando ia para a escola, cuando se casó, e depois quando se casou, usted y yo estábamos você e eu estávamos Padre, nos nossos pais terrenos, físicamente estávamos fisicamente neles, estábamos en él, como Leví, assim como Levi, que estaba en los lomos de Abraham, que a Escritura diz que estava nos lombos de Abraão, y todavía e ainda nacido, y todavía Levi não tinha nascido, y ya estaba, Jacó não tinha nascido, nem ainda Isaac tinha nascido. estaba en los lomos, E Levi já estava nos lombos de Abraão. así estábamos nosotros en los lomos Assim também nós estávamos de nuestro Padre, nos lombos dos nossos pais terrenos. y en Cristo E nós estávamos eternamente em Cristo. eternamente. Por eso Él nos restaura Por isso é que Ele nos la restaura vida eterna, a vida eterna. nos redime, Ele nos redime. coloca donde E onde nos coloca? Na vida eterna com Ele. por lo tanto, Portanto, bien pueden ser bautizados los que han recibido a Cristo como Salvador en esta ocasión, que están presentes podem ser batizados todos os que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião, en naciones. os quais estão aqui presentes ou em outras diferentes nações. Produzcan ustedes Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. eternamente E nós en el reino de Cristo continuaremos nos vendo Salvador. no reino de Cristo, nosso Salvador. Un privilegio grande Para mim foi um grande privilégio estar aqui com vocês nesta ocasião. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Benjamín Pérez para que les Deixo com vocês aqui o ministro José Benjamim Pérez, para lhes mostrar como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor. ministro por E deixo em cada país o ministro correspondente, para que faça da mesma forma. todos. Que todos passem Buenas tardes. uma boa tarde. E lembrem-se, El verano o verão está cerca. está perto.
Jesús es precioso, mi buen Salvador, siempre te le alabo por su gran amor. Si débil me encuentro, su fuerza me da. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Y cuando en pecado muy triste me vi, llamando a las puertas de mi corazón, me dijo tu alma, yo quiero salvar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será por la eternidad. Él es mi precioso Jesús. Allá por su gracia la luz puedo ver. Quitó mi tristeza, mi llanto enjugó. Con fe yo contemplo mi eterno hogar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Jesús es precioso, mi fiel redentor. Me gozo en su luz y en mi senda brilló. Yo sé que glorioso por mí viene aquí. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús, sí Señor. Y cuando en pecado muy triste me vi, llamando a la puerta de mi corazón, me dijo tu alma, yo quiero salvar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Mas ya por su gracia la luz puedo ver. Quitó mi tristeza, mi llanto enjugó. Por fe yo contemplo mi eterno hogar. La luz puedo ver. Quitó mi tristeza, mi llanto enjugó. Por fe yo contemplo mi eterno hogar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro al mirar. Él es mi precioso Jesús. Jesús es precioso, mi fiel redentor. Me gozo en su luz y en mi senda brilló. Yo sé que glorioso